Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Norton. Seja bem-vindo. Contra pro pessoal, quem que é o Norton? Mas não o Norton profissional, o Norton enquanto pessoa. Agora ficou o spoiler da outra gravação, né? Mas primeiro eu gostaria de agradecer, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês novamente. Estaria com vocês quantas vezes for necessário, não só para abordar os temas que nós vamos abordar hoje, mas outros temas no futuro. Mas o Norton é uma pessoa disponível, foi isso que eu falei da primeira vez, né? E é isso que eu repito agora, né? Então eu sou disponível para trazer informações, trazer é, uma outra visão, não é? Espero que não seja nem a mais correta nem a mais errada, mas é um outro ângulo de se ver as coisas, né? Então essa é a minha se tem uma palavra para caracterizar essa atuação é disponibilidade. Estou sempre disponível. E é interessante porque a partir disso a gente já cria. E o Norton contou, Norton, eu queria que você contasse um pouco daquela tua trajetória que ele fez no decorrer de estar neste estágio hoje, de fazer projetos, né, tão importantes para longevidade, eu diria assim, para parte da área de qualidade de vida, né? É até um pouco mais amplo. Então, Norton, conta um pouquinho para a gente essa tua trajetória, a tua experiência fora, o que você viu. Eu acho que é muito importante você trazer isso para a gente, principalmente quando você traz e chega aqui no Brasil e consegue ver pelas próprias características que é o Brasil, o que se dá para fazer com que é visto, né, e conhecido lá fora. Bom, primeiro é dizer assim, resumidamente, né? Ah, quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu descobri que eu sou diabético tipo 1, insulino dependente. E isso me fez me aproximar da área de saúde e acabei sendo presidente de uma associação de diabéticos aqui no Paraná, em Curitiba. Escrevi muito, todo domingo eu escrevia num jornal local, na Gazeta do Povo, depois escrevi para a Agência Estado, do Estadão de São Paulo, semanalmente, né? Então tinha uma coluna chamada Coluna Diabetes, né? Onde eu contava as minhas experiências com diabetes, etc. E isso foi aí fortalecendo cada vez mais esse interesse pela área de saúde, né? Quando terminou a faculdade de engenharia, eu escrevi o meu primeiro livro, que é sobre diabetes, inclusive, né, sobre as minhas experiências com diabetes. E nos últimos anos surgiu a oportunidade de fazer o mestrado em engenharia biomédica, ou bioengenharia, como as pessoas conhecem mais facilmente. E que se trata de todas as interferências das engenharias, de uma forma geral, dentro da área médica, né? Então, surgiu em Curitiba o curso de mestrado, né? Eu fui fazer tive a oportunidade de entrar nesse curso, e eu pretendia desenvolver um glicosímetro, pretendia desenvolver um medidor de açúcar no sangue. Esse era o meu interesse na época, né? Estou falando de 1996, né, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, né? Em fevereiro de 97, na verdade. Pois bem, o meu orientador falou: Norton, glicosímetro esqueça, porque o transdutor vem do Japão, o componente tal vem da Alemanha, é uma universidade federal, nós não temos verba para isso. Você não é engenheiro civil? Eu sou. Então, por que você não faz sobre obra de hospitais, alguma coisa assim dessa natureza? E aí eu percebi uma enorme lacuna no Brasil de conhecimento técnico sobre projetos de hospitais. Então estava surgindo uma legislação nova chamada 1884, e isso lá em 1994, 95 que ela entrou em vigor. Hoje nós temos a RDC 50, que trata de projetos de hospitais.
E como era uma legislação nova, estava todo mundo tentando conhecer, entender o que essa legislação trazia e tal. E daí eu comecei a me aprofundar nisso e vi nisso também uma oportunidade, né, de um nicho de mercado, tá? Então eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado em projetos arquitetônicos de hospitais, ações de saúde de uma forma geral, mas a pesquisa foi muito focada em projetos de hospitais. É, e abri a minha empresa, BioEng Projetos, que graças a Deus eu tive vamos lá, eu fui esse caminho, né, a seguir. Já estava dentro com vontade de desenvolver algo na área de saúde, então a empresa com esse foco, né, o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, né, voltados para alta complexidade. O hospital, ele é um hotel, ele é um restaurante, ele é uma farmácia, são vários sistemas, ele é lavanderia, né? Então são vários sistemas complexos por si só, mas que juntos, né, com gente nascendo, morrendo toda hora, viram um projeto de altíssima complexidade, né? Então isso me fascinou bastante. Eu criei a BioEng, e a BioEng vem trabalhando ao longo desses 30 anos, né, fundei em 94, ao longo de 30 anos ela vem trabalhando com projetos arquitetônicos de organizações de saúde e na parte de bem-estar também. E isso trouxe para a gente um grau de entendimento, né, sobre tudo que orbita essas moradias, né, tomada de decisão. Quem é que toma a decisão de ir para uma moradia assistida? É a própria pessoa idosa, é um filho, é o médico. Então, a gente conseguiu ter aí uma visão bem abrangente sobre esse tema, que culminou, inclusive, não só com a tese de doutorado, mas culminou com o primeiro livro em língua portuguesa a tratar de moradias para pessoas idosas, né, que é o Senior Living, né, Conceito, Mercado Global e Empreendimentos de Sucesso. Foi lançado em 2021, né, e que vem ajudando aí muitas pessoas, muitos empreendedores, muitas incorporadoras, muitas pessoas que até nem desejam construir ou projetar um senior living, mas que estão justamente num momento de encontrar uma moradia adequada para uma pessoa idosa sob sua tutela, né? Então, esse livro ele não trata única e exclusivamente de projeto, de dimensionamento, de ambientes e tudo mais. Tem sim essa parte técnica, né? Tem uma parte que é comparativa e tem todo um preâmbulo, né, até chegar nessa parte de projeto, onde a gente trabalha muito essas questões psicológicas, né, do envolvimento, do que faz a pessoa se sentir super-homem que não quer sair de casa, né? E que muitas vezes é mais barato e mais aconselhável, e mais produtivo, e mais potencializador, e mais alegrador que saia, né, da sua própria casa, enfim. Então, todas essas questões são abordadas aí nesse livro. E aí a gente chega, ao longo desses 30 anos de trajetória profissional, né, com essa bagagem, né, de projetos arquitetônicos, né, que vem a culminar hoje com aproximadamente 1.200 apartamentos, né, sendo projetados no Brasil pela BioEng, né, especificamente para pessoas idosas nos diversos graus, né, Independent Living, Assisted Living Facility, Memory Care, Skilled Nursing Facility, enfim, tem várias modalidades, né. Aqui no Brasil esses termos não são assim muito conhecidos, né, são conhecidos mais como ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, ou as casas geriátricas, né, as casas de repouso, né, lar de idosos. Mas a gente tem uma visão um pouco mais abrangente aí sobre esses aspectos aí, tanto de projeto quanto de construção, como de operação, né, de gestão desses estabelecimentos. Eu lembro você falando que a gente ainda não está tão preparado, apesar de, né, já ter muitas coisas por conta de interferência e tudo mais. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Por que que esse tema ele é recorrente nas moradias para pessoas idosas? Porque no ano de 2000, nós tínhamos 3,8 filhos para cada pessoa idosa. Em 2015, nós diminuímos para menos da metade, 1,7 filhos para cada pessoa idosa. E eu vou citar o meu caso da minha esposa, né? Nós só temos uma filha, então no meu caso é meia filha para cada idoso, né? O fato é que nós não temos dados aqui para 2024, mas o fato é que não vai ter gente para cuidar da gente. Então esse é um primeiro ponto. No Brasil ainda a profissão regulamentada de cuidador não existe, né? Então, nós temos pouquíssimos cursos de cuidadores, né? E é dramático isso, porque é uma profissão que não existe gente, né? Então, preparada tecnicamente para essa função. Paralelamente a isso, nós temos uma pressão demográfica gigantesca. A década de 2020 a 2030, considerada como a década do envelhecimento pela Organização Mundial da Saúde, ela implica em ter um acréscimo de 71% na população idosa da América Latina, que é a maior velocidade de crescimento, né? Enquanto a Europa demorou 80 anos, né, para atingir 20, 22, 24% da população idosa, aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos atingir isso em menos de uma década, né, ou uma década e meia. Então, isso é muito crítico, né? O nosso número de pessoas idosas está aumentando num ritmo muito acelerado. Em contrapartida, a taxa de natalidade encolhendo na ordem de 6%, 5% a 6%. Quem vai cuidar da gente? Tecnologia, né? Tecnologia, ela, não é que ela vai cuidar da gente, mas ela vai nos dar a possibilidade de sermos mais ativos e independentes por mais tempo. E aí eu vou citar um exemplo daquele vaso sanitário japonês, né? Aquela ducha higiênica que lava, seca, perfuma, desodoriza, etc. Que parece uma brincadeira, né? Mas só quem já fez a higiene íntima do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, do seu avô, da sua avó, sabe a dignidade que isso traz. O quanto é constrangedor, tanto para quem faz a higiene, quanto para quem recebe essa higiene. Esse vaso, com um simples apertar de botão, faz tudo isso, faz a higiene íntima da pessoa. E isso traz dignidade, né? Então eu poderia citar para vocês outros vários exemplos, né, que nós temos de equipamentos que são muito tecnológicos e algumas situações que são talvez nada tecnológicas, né? Como, por exemplo, adesivar a porta do armário para identificar que dentro daquele armário tem pratos, ou tem copos, ou tem, né, alguma coisa que me sirva, né? Então, mas é claro, né, o céu é o limite hoje. Nós temos, por exemplo, os robôs de telepresença, né? Onde eu, à distância, através do meu telefone celular, posso incorporar o robô e sair caminhando pela casa de uma pessoa idosa, estando ele em São Paulo e eu estando na Europa, em qualquer outro lugar do mundo. Então, veja que a gente tem, assim, na tecnologia, vários elementos. A gente tem também alguns desafios. Eu não sou muito adepto dos wearables, né, dos vestíveis, como relógio, por exemplo, para a pessoa idosa. Por quê? Porque a pessoa, em geral, esquece de carregar o relógio, entendeu? A bateria acaba uma hora. Ah, mas dura 20 dias. Tá, mas depois de 20 dias vai acabar a bateria, tem que colocar para carregar e a pessoa vai esquecer, né? Então, a gente não pode confiar muito em equipamentos que exijam alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim como tem relógio, tem, enfim, tem até roupas com eletrodos que são posicionados em grupos musculares que auxiliam, por exemplo, a marcha da pessoa idosa, o caminhar, né? Então, quando você caminha, eles acionam um mecanismo de contração e relaxamento de músculos
né, para facilitar a marcha. Então, nós temos aí algumas tecnologias, né, que podem ser empregadas, e temos esses desafios que são protocolos de sinais, tá? Então, por exemplo, o relógio trabalha com Bluetooth, o glicosímetro, né, ele trabalha com NFC. A geladeira inteligente que alguns podem ter em casa é o IoT, né, Internet das Coisas, trabalha com protocolo Zigbee. Nós temos um equipamento que não é uma câmera, é um radar, é o mesmo radar que é colocado nos carros mais modernos de anticolisão. Eles são adaptados para a casa das pessoas para detectar a queda. Então não é câmera, não é invasivo, né, mas detecta a queda da pessoa e pode deflagrar os protocolos de atendimento, né, de remoção, de chamar, telefonar para alguém e assim por diante. Então, que é uma tecnologia chamada LiDAR. Então eu tenho NFC, eu tenho Bluetooth, eu tenho LiDAR, eu tenho Wi-Fi, eu tenho... Então é uma série de protocolos, né, uma série de radiofrequências que para compatibilizar tudo isso numa casa inteligente, às vezes uma frequência acaba sobrepondo a outra. E aí a gente não tem, muitas vezes, a segurança do sinal que está sendo monitorado. E às vezes pode haver alguma latência. Então, se eu tenho, sei lá, um dispositivo qualquer que detecta, vamos lá, não existe isso, mas vamos supor que exista um dispositivo que detecte infarto, né? Se tiver uma latência, né? Não pegou da sala para o banheiro, por exemplo, né? Ou caiu o Wi-Fi e eu não tenho redundância no sinal de Wi-Fi e perdi o sinal, gente, tá feita a confusão. Mas eu acredito que assim, a tecnologia vem evoluindo para que a gente tenha cada vez mais soluções, né, confiáveis, né, para que a gente consiga colocar na casa das pessoas e confiáveis, até como hoje a gente tem a Alexa, Google Home, a Siri, enfim, né, que você dá um comando de voz e, enfim, ela automatiza a tua casa, né? Abre e fecha a persiana, acende e apaga a luz, liga a televisão, desliga a televisão. Tem um colega nosso chamado Martin Henkel, vocês já devem ter ouvido falar do Martin. Ele fala que ele fez um controle remoto para o pai dele, onde ele passou fita isolante em todos os botões do controle remoto, né? Deixou só o de volume e o de canal, né? Então, por quê? Porque quando você aperta um botão que, né, muda de HDMI 1 para HDMI 3, nunca mais você volta para assistir televisão, né? Então, os comandos por voz, eles facilitam muito essa situação. Norton, mas a pessoa idosa, com o tempo, a voz vai ficando cada vez mais fraca e tudo mais. Sim, aí é o tempo de entrar um cuidador no jogo, né? Aí é tempo de entrar algum outro fator, né? Mas enquanto a gente conseguir dar autonomia e independência através de tecnologia, eu acho que as moradias devem, por obrigação, estar preparadas, né? Não só para as tecnologias atuais, mas de uma forma flexível para absorver novas tecnologias que a gente nem imagina que possa surgir. Entra essa parceria com o cara que é do olhar do consumidor para entender aquilo que o consumidor precisa. Então, quer dizer, na hora, eu sei disso, minha filha é design, e eu às vezes falo para ela, olha, esse site é muito bem feito, mas ele não está pensando naquela pessoa que vai lá apertar aquele botão, que vai fazer o relógio, tudo bem, o esquema dele é perfeito, mas espera aí, será que se imaginou que teria que ter um aviso para eu carregar antes de eu sair? Não sei, eu estou aqui elucubrando. Mas o quanto a inteligência também, a tecnologia, ela precisa não só estar acessível, mas principalmente pensar naquele consumidor que, como eu, aos 60 e poucos anos, vou esquecer, né? Que é uma coisa normal. Então, você falou isso, me veio na hora na cabeça o meu reloginho, que, por fim, eu não uso, acabo não usando,
Então, a tecnologia ela tem que ser subliminar. Ela tem que ser incorporada de uma forma muito natural na vida das pessoas, né? Sem grandes cursos ou, não, nada disso. Quando eu falo de comando de voz, por exemplo, né, é a coisa mais fácil, né? Eu chegar em casa e falar, acenda a luz da sala, né? E vai acender a luz da sala, né? Apague a luz do quarto, ou diminua a luz em 20%, né? Ou deixe a luz mais amarela, deixe a luz mais branca. Tudo isso daí é possível da gente fazer por comando de voz, né? Coloque a série tal no streaming tal e aumente o volume, diminua o volume. Então, tudo isso daí a gente consegue fazer por comando de voz, que é muito mais intuitivo do que um tablet cheio de botão, que é muito mais intuitivo do que você pegar um telefone celular e ficar encontrando qual é o aplicativo, como é que funciona, né? Eu tenho só a agradecer você, Norton, duas vezes, né? E muito obrigada pelo seu tempo e pela sua aula aqui pra gente hoje. Então, realmente eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigadão, viu? Maravilha. Obrigado a vocês pelo Olha, carinho e pelo acolhimento.